você é bem-vindo. Os brasileiros estão consumindo mais produtos processados e ultraprocessados. Os números que já eram grandes aumentaram com a pandemia da Covid-19. E uma alimentação mais natural, com mais cascas e menos embalagens, pode trazer muitos benefícios para a saúde. Sobre o tema, eu converso com a presidente do Conselho Regional de Nutrição do Paraná, Silene Ribeiro. Ela é doutora em História e Cultura da Alimentação, professora da PUC e fala conosco aqui de Curitiba. Tudo bem, Silene? Tudo bem, e você? Eu estou bem, obrigado. Do ponto de vista histórico, a gente já se alimentou melhor? Antigamente nós tínhamos processos produtivos muito mais naturais, muito mais orgânicos, né? E por conta disso a nossa alimentação era muito mais saudável, pautada em alimentos que realmente tinham uma qualidade em termos nutricionais e de produção. Então nós não tínhamos o uso completo de tão amplo, né, de agrotóxicos. Nós não tínhamos, né, a questão aí de muitos alimentos ou muitas substâncias sintéticas e, portanto, a nossa alimentação era muito mais balanceada, adequada e realmente natural. Do ponto de vista da variedade, não, né? Porque hoje nós temos uma condição muito maior, muito mais ampla de acesso a múltiplos alimentos que antes nós só tínhamos a partir de uma sazonalidade. Então é muito comum hoje nós termos aí, né, uma variedade, uma diversidade muito grande ao irmos num supermercado ou em qualquer ambiente de acesso a alimentos, em que nós podemos encontrar alimentos de todas as épocas, em todas as épocas. E antigamente isso não acontecia. E o uso dos alimentos processados? Quando que ele começou efetivamente? A partir, obviamente, né, de todo o contexto da própria Revolução Industrial, né? Então, com a industrialização não só, né, de máquinas, não só, né, de vários outros processos produtivos, a gente também passou a ter uma ampla disseminação de alimentos feitos, né, a partir de uma linha de montagem. Mas no Brasil a gente pode dizer que isso realmente, né, teve um boom a partir da década de 30, né, sendo aí um máximo boom ainda na década de 50, principalmente, né, com a vinda e a disseminação dos supermercados no espaço brasileiro. Então foi a partir desse momento que a gente viu realmente, né, o público de uma maneira geral tendo acesso a esses produtos processados, né, tendo acesso a esses alimentos industrializados e obviamente também pautado em várias políticas públicas, né, de desenvolvimento nacional. A gente teve aí também um grande boom relacionado à indústria de alimentos no país. E isso fez com que, né, os alimentos industrializados, superprocessados, eles passassem a fazer parte da alimentação, seja do escolar, seja do trabalhador. Silene, nós somos um país paradoxal por excelência. E ao mesmo tempo que a gente tem centenas de milhares de pessoas passando fome, nós também percebemos muita gente, né, milhares de pessoas com sobrepeso. A que se deve essa contradição? Quando a gente pensa, né, num país com fome, a gente está falando realmente de um país que não dá condições ao seu cidadão de ter acesso a um alimento em quantidade certa, na qualidade certa, né? Infelizmente, né, a gente tem uma gama muito significativa da população que tem e está nessa condição de insegurança alimentar e nutricional, que não tem acesso minimamente a qualquer comer. E quando tem acesso a esse comer, tem acesso a um comer de má qualidade, de um alimento que normalmente não é um alimento natural, não é um alimento que é rico em proteínas, na verdade é um alimento rico em gorduras, é rico em carboidratos, e por conta disso a gente também tem um outro paradoxo, dessas mesmas pessoas que passam fome, são aquelas que normalmente também têm mais propensão à obesidade. Então a obesidade no Brasil ela está muito relacionada hoje também com essa faixa salarial, com essa questão de acesso inclusive ao dinheiro, e inevitavelmente a gente encontra na população com menos condições socioeconômicas um percentual muito maior de obesos, né? E essa obesidade ainda muito mais
é abrangente, né, nos aspectos e nos espectros aí relacionados ao gênero, né? Então, muitas mulheres obesas e muitas mulheres negras obesas. Isso se dá de uma forma muito cruel até, porque neste caso, tanto a fome quanto a obesidade, eles são multifatoriais, e essa insegurança alimentar, ela não vem sozinha, né? Então, além da insegurança alimentar, eu tenho uma insegurança hídrica, eu tenho uma insegurança de moradia, eu tenho uma insegurança de saúde, então tudo isso está muito correlacionado. E nessa questão paradoxal que você trouxe, a gente tem exatamente esse contexto, né? A gente tem uma série de alimentos, mas as pessoas não têm condições de acesso, gerando fome ou gerando obesidade, porque a possibilidade de acesso é de alimentos que são superprocessados e que normalmente são provenientes da indústria de alimentos e que custam mais barato. Silene, vou colocar muitas aspas nessa minha pergunta sobre essa equação, né? Muitas pessoas dizem que preferem os alimentos processados pela falta de tempo de preparo dos demais. Como equalizar isso, usando os processados, se for o caso, mas de uma maneira minimamente mais saudável? A gente encontra esses alimentos ultraprocessados em qualquer ambiente hoje comercial. E, obviamente, esse acesso se tornou fácil. Além disso, eles conseguem também um preço muito mais barato, porque uma vez que eu produzo numa grande linha de montagem, eu consigo baratear esse produto final. Então, nessa lógica, obviamente, a gente tem um facilitador, seja para o acesso e seja para o próprio consumo. Não há dúvida nenhuma, né, que alimentos in natura dão trabalho para quem come, porque de alguma forma você tem que ir, né, a um ambiente de venda, vou dar um exemplo aqui de um supermercado, de uma mercearia, de uma quitanda, de uma feira, e depois você tem que levar isso para casa, você tem que consumir isso na sua casa, né, de alguma forma produzindo isso, então você vai ter que lavar, você vai ter que armazenar e, obviamente, tudo isso dá muito mais trabalho, né? Então, desembalar, né, acaba sendo muito mais fácil que descascar, né? Então, nessa situação, o que a gente tem, né, é que realmente, assim, a população, ela deveria ter mais informações, não para deixar o processado de lado, porque isso é hoje, no mundo atual, de falta de tempo das pessoas e de alta produtividade, quase impossível. Mas a gente poderia fazer opções melhores. Por quê? Porque eu tenho processados que são bons e eu tenho processados que são péssimos. Eu tenho processados que no seu próprio rótulo a gente consegue encontrar uma infinidade de substâncias que ninguém da população consegue saber o que é, né? Apenas os técnicos que conhecem, né, esses produtos é que conseguem identificar o que são aquelas substâncias. O resto da população não. E eu tenho processados que, na verdade, tem 3, 4, 5 ingredientes no máximo, e ao ler esse rótulo eu consigo identificar que esse produto, ele é pelo menos 80% natural. Então, a gente consegue fazer escolhas melhores a partir de melhores informações. Por isso, também a educação alimentar e nutricional é muito necessária hoje para a nossa população. Você citou a possibilidade de alimentos processados de boa qualidade, né? Eu gostaria que você desse algumas dicas de o que a gente deve, então, observar no rótulo dos produtos processados para a gente ter certeza, não, isso aqui minimamente mais saudável que um outro, por exemplo. Às vezes eu não tenho tempo de comprar a cenoura, descascar a cenoura, picar a cenoura e cozinhar a cenoura. Mas eu consigo comprar, né, dentro, né, de várias marcas que também já existem nos mercados, essa cenoura picadinha, essa cenoura já minimamente processada. Eu chego e simplesmente como isso. E o que é interessante, né? Eu posso dar essa cenoura picada para o meu filho levar para a escola como lanche, eu posso comer isso como um petisco e eu posso fazer um jantar ou um almoço com esse alimento, né? Então, isso é uma alternativa, né, que facilita a falta de tempo das pessoas para produzirem e consumirem esse alimento.
né? Isso já vem quase pronto para a gente e é um alimento in natura que está nos ajudando, né? Nós temos alguns alimentos também processados pela indústria que já vem embalado a vácuo, que eles são pré-cozidos, e isso de alguma maneira também nos ajuda. É claro que se a gente for analisar, muitas pessoas podem estar se perguntando, tá, mas isso é mais caro. Realmente isso acaba sendo um pouco mais caro. Mas a gente também tem que botar na ponta do lápis, né? Vou brincar que é a conta da padaria, né? Porque hoje eu pago um pouco mais, mas o meu futuro está mais garantido. Por quê? Né? Porque essa conta vem. Hoje eu pago mais barato por isso, mas daqui a alguns poucos anos, e às vezes são poucos mesmo, a gente vai ter uma conta muito mais rechonchuda aí a pagar com a nossa própria saúde. E a gente acaba investindo e tendo que investir em medicamentos, em outros gastos, porque a gente não fez uma prevenção. Ainda, né, te dando um outro exemplo, se a gente pegar um extrato de tomate, né, um molho de tomate dentro de um supermercado. Eu tenho várias marcas, né, eu tenho vários tipos de molho. Se a gente buscar no rótulo quais são aqueles que tem tomate, que tem sal, que tem açúcar, que muitas vezes tem um vinagre, né, na sua composição, eu estou falando de um alimento que vem da indústria de alimentos, que é processado, mas que tem uma quantidade de ingredientes reais, né, produtos realmente, alimentos de verdade, ali naquela composição. E isso, de alguma forma, é um alimento processado que eu posso consumir, sem problema nenhum. Né? Por quê? Ele é o próprio tomate que foi processado e sofreu ali naquele processamento a inserção de 2 ou 3 ingredientes a mais apenas para sua conservação. Agora, quando eu pego um outro molho de tomate, um outro extrato de tomate, em que eu vou encontrar, né, uma série de acidulantes, conservantes, às vezes inclusive corantes, né, para mudar a cara daquele alimento, eu já não tenho um alimento que é processado, eu tenho um alimento que é ultraprocessado. Por quê? Porque realmente ele acabou tendo uma inserção de uma série de outras substâncias, normalmente substâncias que são produzidas em laboratório, portanto sintéticas, né? Para que realmente eles possam estar ali como produto alimentício. Então, nessa lógica, a gente consegue, a partir de uma visualização de rótulo, minimamente perceber o que é pelo menos pior. A pandemia aumentou de fato o consumo dos processados e ultraprocessados? Uma vez que a pandemia dificultou o acesso a alimentos in natura, porque nós não podíamos, né, ir às ruas e nem às feiras. Também dificultou o acesso de quem produzia e vendia esses alimentos de nos entregar. Claro que o alimento industrializado, embalado, com prazo de validade, ele acabou sendo uma alternativa mais segura, né, de você ter alimento em casa por um tempo maior, com menos risco. Então, nesse sentido, eu acho que a gente só aumentou um pouquinho mais aquilo que a gente já consumia, né, por uma questão até mesmo de segurança e conforto. Então, a gente passou a se acostumar a comer muito mais comida pronta do que antes, né? E isso também tem um impacto muito significativo da saúde da população, porque a partir do momento que eu compro tudo pronto, eu realmente não sei, né, o que vem naquilo que eu estou comendo. A gente só percebe o alimento em si, que é gostoso, saboroso e chega. Chega rápido, chega fácil, a gente come ainda mais rápido, né? Come muito mais rápido do que a gente pediu e demorou esperando, né? O tempo de espera. Então, nessa lógica toda, a gente passa a ter uma situação muito complexa mesmo, né? De várias opções e que o consumidor, você liga, você pede, ou você entra num site, num aplicativo, você pede, e nem sempre o que você está recebendo, você tem segurança absoluta de que quem fez com ingredientes de verdade, fez com alimentos in natura, que esse que fez dentro de um padrão higiênico sanitário adequado, a gente acredita, né? Simples assim. E claro que esse facilitador fez com que o consumo alimentar de produtos que a gente chama de obesogênicos, né, muito ricos em gordura
e carboidratos realmente se expandisse na população brasileira. Você citou o exemplo da cenoura, que a gente pode comprá-la já descascada, às vezes ralada. Você também falou sobre a questão de uma reeducação alimentar. Agora eu queria ver com você uma questão. Como que a gente pode, então, optando pelos produtos naturais, estabelecer uma rotina, sei lá, de repente, domingo à tarde eu faço comida para a semana toda, faço um pré-preparo para priorizar os produtos naturais, priorizar as cascas e não as embalagens? Quando você cozinha uma panela de feijão, você não precisa cozinhar 100 gramas, você pode cozinhar 1 quilo. E você pode fazer esse preparo numa larga escala, né, congelando esse produto para que você possa ir utilizando ao longo da sua semana ou ao longo de um determinado período. Da mesma forma, eu posso produzir legumes refogados, carne, uma série de preparos e guardar também num ambiente, né, refrigerado, principalmente no freezer, para que eu possa, em porções, ir utilizando ao longo do tempo. Então, isso é muito factível, né? Claro que vai exigir, né, de quem produz esse alimento um tempo de dedicação, claro, né? Na verdade, assim, nada, eu brinco, né, que não tem almoço de graça, né? Não existe isso. Então, se a gente quiser comer melhor, comer mais saudável, inclusive até pagando menos, porque, obviamente, né, quando a gente senta num restaurante e tem a comida pronta, a gente fala, sai muito mais barato do que produzir em casa. Mas isso não é real, né? Eu até posso ter mais variedade no restaurante e que eu não teria em casa, talvez eu até tivesse um custo equilibrado, assim, mais ou menos proporcional, mas de qualquer forma, quando você come em casa, você está fazendo o teu próprio alimento, você sabe quanto de sal você colocou ali, que tipo de óleo você usou, você sabe se você temperou, você sabe a higiene do que você fez, e obviamente, como você disse, a gente consegue sim, né, se organizar, se planejar para produzir um alimento que é saboroso, está dentro do nosso hábito alimentar, da nossa cultura, com segurança em todos os níveis e ainda por cima, né, podendo consumir ao longo do tempo algo que é bom. Então, realmente, a dica é separar um tempinho da sua semana para isso, né? Se você não tem condições, e às vezes a gente não tem mesmo, né, em qualquer extrato da sociedade, e eu penso ainda mais, né, quando a gente tem que pegar um ônibus, demora um tempão para chegar na casa da gente, tudo que a gente quer é descansar, né, e ter que fazer comida às vezes é um peso, né, é complexo. Mas se a gente for pensar que isso não é um peso, e sim um prazer e uma garantia de saúde, a gente produz de uma forma diferente. O seu doutorado é em História e Cultura da Alimentação. O consumo dos processados e ultraprocessados trouxe doenças e problemas de saúde que antes não existiam? Eu não saberia te dizer se a gente teve uma doença nova, mas talvez doenças que foram agora reconhecidas, né? Mas sem dúvida nenhuma, a gente teve aí na história, né, na história da humanidade, vários altos e baixos. Então, se a gente for pensar da própria obesidade, né, a história, né, traz para a gente vários exemplos de épocas em que a obesidade era símbolo de riqueza, né, depois passou a ser, né, símbolo, né, de ostentação, e depois passou a ser símbolo aí de doença. Então, eu acredito que essas doenças elas já existiam no passado, mas elas não eram tão presentes, né? Então a gente com certeza tinha pessoas autistas, com certeza existiam doenças raras, com certeza existia obesidade, com certeza existia a pressão alta, né? A gente tinha pessoas com altos níveis de colesterol, com diabetes, mas na verdade, a gente tinha uma alimentação muito mais saudável na maior parte da população. Então, as pessoas que eram acometidas por essas doenças, elas eram em número menor. Hoje não. Hoje estamos aí, né? E sem dúvida nenhuma, algumas doenças
não só pelo diagnóstico, mas provavelmente por todas essas questões dos nossos hábitos alimentares, dos nossos hábitos de vida, elas explodiram, né? Então, realmente, né, a gente tem muito mais diabéticos do que antes, muito mais obesos desnutridos do que antes, né? Então, a gente é louco falar, né, que a maior parte dos obesos tem desnutrição, então você fala, puxa, como assim? Que contrassenso, né? Então, dentro dessa lógica, a gente teve aí várias doenças que passaram a ser diagnosticadas e que passaram, sem dúvida nenhuma, a ter um aumento muito significativo em virtude dessa nossa condição hoje de vida. E a alimentação está muito atrelada a isso, né? Então, a gente realmente precisa repensar, né, o que a gente quer para o nosso futuro e para o futuro dessa humanidade, né? A gente está criando coisas novas e, obviamente, eu acredito, sem dúvida nenhuma, que criando também doenças novas ou condições novas de saúde e que muitas vezes não são nem mapeadas ainda, né? Então, a gente precisa realmente pensar na complexidade de tudo isso. Dando só mais um último exemplo sobre isso, antigamente a gente não usava, né? Antes da Revolução Verde, a gente não tinha agrotóxico aí, né? Sendo super utilizado. Independente se a gente tem alguns que são biodegradáveis e outros não, mas não tínhamos isso. Claro que a gente não tinha, portanto, tantos alimentos também na mesa, né? Tanta riqueza, né, do agronegócio, nem nada disso. Mas, por outro lado, a gente não tinha tantos tipos de cânceres, a gente não tinha tantas pessoas sendo acometidas por isso, e hoje existem vários estudos científicos que fazem uma série de correlações, né, desses alimentos, esses produtos químicos com várias doenças. Você falou ali da conta do padeiro, né, de cálculos simples que a gente possa fazer sobre escolhas alimentares. Então, ali, na ponta do lápis, considerando que eventualmente os produtos mais orgânicos e naturais são um pouquinho mais caros, que você tem o tempo de preparo, que às vezes você está na correria, mas também a gente tem ali uma qualidade de vida, né? Você falou que o tempo em algum momento vai cobrar o abuso, né, desses alimentos processados. Como equacionar tudo isso pensando a médio e longo prazo, claro? O que eu sugiro, né, e o que eu também tenho tentado fazer na minha vida, né, é realmente escolher os alimentos que são, né, adequados em natura, os processados melhores. Às vezes é necessário restringir algum tipo de alimento, né, por exemplo, se ele é muito caro, eu não consigo, eu posso fazer substituições. Então, se hoje, vou dar um exemplo, a batata está super cara e eu não consigo usar, eu posso substituir por um outro tipo de batata, outro tipo de carboidrato, né? Se de repente eu só tenho dinheiro para comprar arroz, então por que não comprar o melhor arroz, né? Se eu só tenho dinheiro para comer arroz com feijão, por que não comprar o melhor produto, né? Então, hoje a gente tem, claro, né, essa história, né, esse peso da balança, né, o que fazer com o nosso dinheiro em termos de alimentação e como se alimentar, ou pelo menos matar a nossa fome. Então, o que a gente, enquanto nutricionistas, enquanto cientistas dessa área, nós sugerimos é isso. Se você não tiver condições de comer tudo saudável, né, tente comer algo, pelo menos, né? Então, essa é a grande dica. Eu não posso tirar o processado e o ultraprocessado da minha vida, puxa, que pena, mas ao mesmo tempo, né, então tenta inserir alimentos que nós chamamos de protetores, né, esses alimentos que são realmente alimentos mais saudáveis. Então, se eu vou ter que consumir um suco de laranja ultraprocessado, porque eu não tenho condições de espremer uma laranja e tomar, então tente, por favor, né, ou pelo menos comer aquele folhoso, aquele tomate, aquela cenoura nessa mesma refeição. Se for para você optar por uma carne, opte por uma carne que seja comprada no açougue, que você prepare, né? Não compre aquela que já vem embalada, totalmente temperada, com uma série de aditivos.
Você vai fazer um hambúrguer, faça em casa com uma carne moída, não compre o pronto. Eu sei que o pronto está pronto e é fácil, mas é tão fácil fazer um hambúrguer em casa, é tão fácil pegar a carne moída, temperar rapidinho, dar uma amassadinha e colocar na grelha. Você vai levar só 5 minutos a mais, né? E o tempo que você levou para ir comprar esse produto pronto é o mesmo tempo que você levaria para comprar a carne in natura. Então, pense nisso, né? O quanto realmente nessa conta de padaria, o que você faz hoje para prevenir vai te custar muito menos caro no futuro. Quais são então as suas dicas práticas ali para a gente usar mais cascas e menos embalagens? E se você não tiver tanto tempo, compre alimentos que já são minimamente processados, né? Já são lavados, já são picados. Se você tiver tempo, tiver prazer em produzir isso, compre, né? Realmente frutas e verduras. Aliás, fruta é uma coisa que vem pronta para comer, né? Não precisa nada, não precisa ninguém, só precisa lavar, né? Então, tente inserir, ao invés de colocar no seu dia a dia um pacote de biscoito, um pacote de salgadinho, né? Tente inserir um pedaço de fruta, tente inserir uma fruta inteira, tente inserir uma cenoura, como eu brinquei, né, anteriormente, uma cenoura que já vem picadinha. Tente fazer coisas, né, que sejam possíveis dentro do seu dia a dia, com alimentos que não sejam tão perecíveis, nesse caso de frutas e alguns alimentos, né, que não se estragam com facilidade, né, exemplo mesmo da própria cenoura, né, de outros tipos, né, de legumes que a gente pode comer cru. Então, acho que isso é muito legal. Se possível, faça realmente alimentos, né, em casa, em quantidade maior, congele para poder descongelar quando você chega em casa para comer saudável. Tente realmente, né, utilizar o máximo desses alimentos. Também é legal, né, a gente saber quando que a gente congelou e até quando a gente pode descongelar, porque senão a gente também se perde nisso. Então é importante, né, sempre etiquetar os alimentos para saber quando que a gente produziu aquilo e congelou. Mas tente organizar a sua rotina, porque a alimentação também é planejamento, né, também é organização. E quando a gente está movido, né, motivado, impulsionado a isso super facilita a nossa vida. Então, planejar é importante, né? Saber o que eu quero comer e quanto eu vou comer é muito importante também. E com isso a gente vai fazendo melhores opções. Se não tem jeito, você tem que comer fora de casa, muitos de nós não temos o que fazer, tem que optar, né, nos buffets da vida por alimentos que sejam menos calóricos, né, que sejam menos ricos em sódio. Tem que optar pelas verduras, pela fruta, pelos legumes, pelo que é integral, né, pela carne magra, porque com isso a gente também vai estar dando ao nosso corpo melhores opções. Silene, obrigado pela excelente entrevista. Muito obrigada a você, eu que agradeço, espero ter contribuído e fiquei muito feliz de poder participar. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.